A principal notícia desta manhã: Daniel Alves pega 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona, na Espanha. A sentença foi lida agora pela manhã e ainda cabe recurso. E quem vai trazer mais detalhes, estava acompanhando isso aqui direto da Band News FM, é o Ivan Brandão. Diga, Ivan. Fala, Carlinha. É sentença proferida pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Sessão da Audiência de Barcelona. 4 anos e 6 meses de prisão para o jogador que já está preso preventivamente há 13 meses, né? Desde o dia 20 de janeiro do ano passado, Daniel Alves já está na prisão. Inclusive esse tempo vai ser abatido da pena, né? A gente estava conversando aqui em off sobre a atuação da defesa, porque a defesa da vítima pedia a pena máxima, né, de 12 anos, e a promotoria pedia 9 anos. A sentença foi de 4 anos e 6 meses, bem menos, né, do que tanto a promotoria quanto a defesa da vítima pediam, e existem alguns atenuantes. A gente lembra que a defesa do jogador Daniel Alves atuou depois de mudar a versão algumas vezes. A última versão e a última cartada foi a questão da embriaguez, né? Que seria, para a justiça espanhola, um atenuante. Mas um dos fatos que realmente foi levado em conta para atenuar a pena foi já o pagamento de uma multa, né, por parte do Daniel Alves, no valor de 150 mil euros. Isso foi utilizado como atenuante da pena, um valor que inclusive vai ser destinado à vítima por danos morais e lesões causadas. Daniel Alves, então, continuará preso e terá uma série de outras restrições depois que sair da cadeia, segundo a decisão. Ele vai ficar, assim que for libertado, depois desse tempo, numa espécie de vigilância, né? Ele está, obviamente, depois que sair, ficará proibido, né, de se aproximar da casa ou do local de trabalho da vítima. Ele tem que manter uma distância de 1 quilômetro dela, e ele vai ficar nessa espécie de vigilância por parte da justiça, liberdade vigiada é o termo correto, né? Por até 5 anos depois do cumprimento da pena. 5 anos. Vai ser impedido ele é impedido, por exemplo, eles usam aqui um termo, inabilitação especial por exercício de emprego, cargo público, profissão ou comércio. Por um prazo de 5 anos também, depois do cumprimento da pena, né? A decisão, obviamente, ela é extensa, mas basicamente a juíza entende que houve sim que a existência de algumas lesões no joelho da vítima, que houve, enfim, penetração não consensual, e que mesmo que não tivesse havido as lesões, né, como provas físicas desse abuso, desse estupro praticado por Daniel Alves, ela poderia afirmar com certeza que houve agressão sexual. E a gente está falando aqui desde cedo que Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses por agressão sexual. E a gente não está usando o termo estupro porque a justiça da Espanha engloba todos os crimes, né, de cunho sexual como agressão sexual. Então eles não fazem, como aqui no Brasil, a distinção entre estupro ou importunação sexual, agressão sexual. Tudo é agressão sexual, mas Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses por estupro de uma jovem numa balada lá em Barcelona. Agora, nos parece, Ivan, que o fato de Daniel Alves ter mudado de versão por 5 vezes não teve peso nenhum. Não teve peso nenhum. Me parece que o réu pode mentir, né? Porque se ele muda a versão 5 vezes, ele pode enganar a justiça. Já que a pena, diante das possibilidades e do que era pedido mesmo pela promotoria, saiu abaixo do que havia de expectativa da própria família, né? Da defesa da vítima. Esses 4, esperava-se mais, esperava-se pelo menos o dobro. Tem as atenuantes, é verdade, e isso seria levado em consideração no julgamento, mas há alguns ouvintes aqui dizendo saiu barato, e é um pouco da minha percepção também. Houve a condenação? Houve, isso é importante, mas imaginava-se uma pena mais alta do que essa. Mas de repente a última alteração de versão também ajudou a pena ser atenuada, porque nenhum dos trechos da decisão, a juíza diz que, no presente caso, encontraram-se também lesões na vítima que tornam mais do que evidente a existência de violência para forçar a sua vontade com posterior acesso carnal que não é negado pelo réu. Então, o fato dele depois ter assumido, ainda que nessas condições, né, de ter falado que estava sob efeito de álcool e tudo, mas isso é citado aqui também na decisão da juíza, que diz ainda que não só o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mas também é necessário que o consentimento seja dado para cada uma das variedades sexuais dentro de um encontro sexual, e não há provas de que, pelo menos no que se refere à penetração, a denunciante deu o seu consentimento, ou seja, não ficou comprovado que ela haveria dado um consentimento, que também
também foi uma das versões que o Daniel Alves teria utilizado ao longo dessas trocas de diversões em relação ao que aconteceu. E é isso. E colocou ainda, só concluir, que o réu submeteu a vontade da vítima com recurso à violência. Isso também consta na decisão da juíza. Aqui as mentiras não podem aumentar a pena de Daniel, porque ele está sendo julgado por estupro, né? É por isso que ele vai pagar, pelo que ele fez naquele dia na boate. Agora, essas mentiras poderiam render a ele um novo processo por perjúrio, né? É um crime que existe. Você, de maneira falada ou escrita, mentir num tribunal sob juramento. A defesa tem todo o direito de usar todo tipo de estratégia para tentar vencer um caso, mas não tem o direito de mentir deliberadamente, como fez Daniel Alves e sua defesa durante todo esse processo. Então não sei se cabe aí um segundo processo por perjúrio. Agora, dá pra gente saber por quanto tempo o Daniel vai ficar de fato preso, Ivan? Ele vai cumprir a pena na íntegra? Quando é que ele vai estar livre sob essa vigilância especial? A gente não sabe ainda, né? Bem, cabe recurso também, não tem isso, né? Ele ainda pode recorrer dessa decisão, é o que a gente sabe, mas até qualquer tipo de alteração em relação à análise desse recurso, ele vai ter que cumprir os 4 anos e 6 meses, menos esses 13 meses, né? Então seria 3 anos aí e 5 meses de prisão, porque como ele está preso preventivamente, esse tempo já é abatido da pena. Quanto tempo ele tá? 13 meses. Tá. Tá preso desde o dia 20 de janeiro do ano passado. Ficaria mais 3 anos e 5 meses. É importante dizer que a condenação também marca o 5º pedido de liberdade negado do Daniel Alves, né? Então você está falando sobre, de repente, ele conseguir reverter a pena, diminuir a pena ou uma liberdade antes desse prazo, mas desde que esse caso começou a ser analisado pela justiça espanhola, o Daniel Alves, a defesa dele, só sofreu derrotas na justiça, né? Ele não conseguiu ganhar nenhum recurso. Foi o 5º pedido de liberdade negado e hoje culminando Aí, com a condenação. Importante aqui, que elas estão me consertando. O réu não depõe sob juramento. O réu no Brasil pode mentir. Esse crime de perjúrio existe em outros países, mas não aqui. Ou melhor, existe, mas ele se aplica à testemunha, por exemplo, e à vítima. Mas o réu, ele pode mentir como estratégia de defesa. Veja Não é só. como na CPI que fala, eu quero me abster dessa, não quero criar provas contra mim mesmo. Pode criar versões ali. Pode. Mas, bom, apesar de essa pena ter sido menor do que se esperava, né, a gente, pelo menos eu percebo, assim, esse texto que foi lido pela juíza, a sentença que foi divulgada, a juíza coloca questões importantes. Uma delas é a seguinte, de que não haveria necessidade, né, Ivan, de essas provas físicas, né, os ferimentos na vítima, que eles necessariamente indicassem que houve a agressão sexual, que houve o estupro. Embora houvesse Sim, lesões. ainda né? que haja essas lesões, elas foram determinantes, enfim, para fechar a tampa do caixão, como dizem. Mas, ainda que não houvesse essas lesões, que a juíza levaria em consideração a série de depoimentos. E também imagino que aquele vídeo, né, que foi feito por um agente no momento do atendimento à jovem, isso traz força para os depoimentos de vítimas de violência. E ela não Tudo mudou. bem que é na Espanha, mas a gente pode estender isso para todo o planeta, porque a gente está falando de um ex-jogador. Hoje a gente se refere a ele a agressor sexual, a estuprador, mas que foi um dos jogadores mais vitoriosos da história. Ou mais, inclusive. Ou mais, do futebol. E a gente sabe a importância que o futebol tem para esse universo masculino, para a comunidade masculina como um todo. Então, a partir de agora, um homem que se encontrar numa boate com uma mulher e tiver bêbado e ela tiver bêbada, e de repente puxa a mulher para um canto e ela fala não, e ele vai automaticamente lembrar do que aconteceu com o Daniel Alves, e aí em qualquer parte do planeta. Não posso usar esse discurso de que ela tá bêbada, tá aqui comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive, a juíza coloca isso no texto, né? É muito importante. Que dentro de um encontro amoroso, um encontro sexual, é preciso dar o aval para cada uma das atividades dentro desse encontro. Por exemplo, você pode beijar na boca, pode passar a mão? Não, não pode. Ah, pode. Tem que ser dado o aval para que cada uma dessas coisas aconteça. E aí, independentemente dos lados. E é claro que os homens têm muito mais força que mulheres.
E é por isso que, em geral, esses casos de estupro e de violência se dão por homens contra mulheres. Tem um efeito pedagógico, né, no final das contas, essa pena, né? Tem. Então, só para amarrar aqui, depois, claro, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, né? Porque foi agora há pouco, a gente deu ao vivo no Expresso São Paulo, o Yuri também, que estava aí com a Rede Band News FM. Você falou do depoimento da vítima, ela não mudou a versão dela desde o começo, né? Tudo que ela falou na primeira denúncia, ela manteve até o final. O Daniel Alves mudou 5 vezes, né? Na primeira vez, ele falou que sequer conhecia a vítima. Depois deu uma outra versão alegando que os banheiros masculino e feminino da boate tinham uma porta só e que ele havia entrado ao mesmo tempo que a moça, e negou que tivesse cometido um ato sexual. E depois ele deu uma terceira versão, depois já de preso, admitindo a relação com a vítima, mas que teria feito apenas sexo oral e que foi consensual. Depois ele deu uma quarta versão apresentada pela defesa, dizendo que ele manteve sim a relação sexual com a denunciante, mas que foi consensual. E aí, há poucos dias do julgamento, né, do começo do julgamento, ele deu uma quinta versão, que foi essa, falando, admitindo que aconteceu tudo como foi relatado pela vítima, mas que ele estava muito embriagado, mas mantendo o posicionamento de que o ato foi consensual. Então essas foram as versões apresentadas pelo Daniel Alves ao longo do processo. Do não conheço até o estava muito bêbado e fiz tudo o que fiz. E quando a gente fala que cabe recurso, cabe para as duas partes, né, gente? É importante que se diga, tanto o Daniel Alves pode recorrer dessa sentença, quanto a defesa da vítima pode recorrer por julgar essa condenação, essa pena baixa demais diante do crime cometido, né? Então, a possibilidade de recurso dos dois lados, das duas partes. Tem ouvinte perguntando se Daniel Alves, não sei se você falou, desculpe, Ivan, se Daniel Alves pode voltar ao Brasil. Pode viajar, pode sair nesse momento. Ou tem de aguardar ainda o processo. Ou a gente não tem essa informação ainda. A princípio ele fica preso na Espanha. Fica preso, né? Ele já está preso e ele foi condenado. Continuará preso, né? E aí, rapidinho, só para contextualizar, que eu falei que ele é o mais vitorioso, não é algo também jogado ao vento, né? Porque ele é recordista, ele é o jogador de futebol que tem mais títulos por clubes, né? Mais troféus. Ele é ainda o campeão de taças, né? Um jogador que conquistou mais taças na história do futebol. Que alguém teria passado ele, bom, enfim. A gente pode até corrigir, mas enfim, até se não foram mais... é o segundo. É o segundo. Dentro de campo foi realmente um grande campeão.